Queridos, é uma alegria muito grande para nós, enquanto Igreja Presbiteriana de Brasília, a nossa juventude, sobretudo, estarmos aqui com o reverendo Ronaldo Lidório, desde sexta-feira. Tem nos abençoado grandemente com a ministração da Palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ontem ainda um bate-papo, o nosso Papo Cabeça, das 18h30, na verdade 18h42 talvez, até às 19h47, mais ou menos. Foi maravilhoso, foi muito edificante para a nossa juventude, poder ouvir o relato do campo missionário, receber orientações de um pastor, e assim podermos discernir parte do chamado de Deus para as nossas vidas. Então, reverendo Ronaldo, muito obrigado. Mais tarde o reverendo Weber vai fazer um agradecimento mais formal, mas eu, como pastor da nossa juventude, tenho muito a agradecer a Deus pela sua vida. Certamente foram dias e momentos abençoadores para a nossa juventude. Eu falo por eles, pelas conversas que eu vim tendo com eles desde sexta-feira, nós já orávamos por isso e sei que é Deus quem faz toda a obra, não é você. Mas obrigado, porque Deus encontrou o seu coração para usar a sua vida a nos abençoar. Pai, obrigado pela vida do reverendo Ronaldo, Pai. Obrigado pela sua história, obrigado a Deus pela sua família, pelos dias, semanas, meses e anos dedicados à tua obra, Pai. Obrigado pelo chamado do Senhor na vida dele, que nesse tempo da história acabou por nos abençoar, nos edificar nesses dias, ó Deus. Bendito seja o teu nome. Nós louvamos o Senhor, Deus do reverendo Ronaldo, que é também o nosso Deus. Obrigado pela ministração da tua palavra, ó Deus, e que, mais uma vez, como o Senhor tem feito nesses dias, ele seja usado com poder, com graça, representando, meu Deus, a tua vontade nas nossas vidas, ajudando-nos a discernir o teu chamado para cada um de nós como crentes, e alguns especificamente para uma obra especial. Usa o teu filho assim, Deus, mais uma vez é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria, um privilégio para mim, esta oportunidade de participar da Conferência Jovem. Fiquei pensando quando fui convidado, será que é porque eu sou jovem? Talvez seja por isso. Mas ontem, no Papo Cabeça, alguém falou, é bom termos preletores assim, bem mais experientes, então eu acho que não é. Eu louvo muito a Deus por essa igreja, pelo carinho, pelas orações, pelo investimento em nossas vidas ao longo dos anos. A Rossana e eu, nós estamos hoje morando na cidade de Manaus, continuamos o trabalho com os povos indígenas. Nós trabalhamos 9 anos na África entre os Concombas, depois em 2002 nós voltamos para o Brasil, fomos para a Amazônia e ali começamos uma equipe missionária para trabalhos de evangelização de povos indígenas. Pela graça de Deus, somos hoje 50 missionários, trabalhando em 15 etnias indígenas diferentes, espalhadas ali pela região do Amazonas, e o Senhor tem derramado graça. Então fica aí a minha gratidão, minha, de Rossana, pela oração, carinho, investimento, apoio e encorajamento ao longo dos anos. E eu gostaria de partilhar com os irmãos um motivo de alegria que está no meu coração, de maneira muito especial nos últimos meses. Aqui os irmãos mais velhos vão se lembrar que essa igreja caminhou conosco durante o nosso trabalho entre os Concombas na África, e parte do nosso trabalho foi a tradução do Novo Testamento para uma das línguas faladas pelos Concombas, que é a língua Limompelo. E ali nós trabalhamos durante 7 anos e meio, a tradução foi feita. Em 2004, o Novo Testamento foi publicado, inclusive com apoio dessa igreja, e foi entregue em mãos dos irmãos Concombas na África, numa festa assim espiritual, uma festa de louvor a Deus, durante um dia inteiro, foi realmente algo marcante. Mas quando nós entregamos o Novo Testamento para a igreja Concomba, logo me perguntaram, mas e o Antigo Testamento? Quando nós teremos a Bíblia completa? Isso era 2004, nós já estávamos trabalhando na Amazônia entre os indígenas, e a minha resposta foi, esse é o trabalho para um outro tradutor, para outra pessoa. Hoje nós não temos condições de envolvimento, ainda mais com o Antigo Testamento. É um trabalho muito mais prolongado, mais complexo, mas vamos orar para que Deus levante um outro missionário, um outro tradutor, para que esse trabalho seja feito.
E meus irmãos, eles responderam, nós vamos traduzir o Antigo Testamento para a nossa língua. E isso em 2004, eles enviaram 4 jovens concombas para a capital do país, Gana, a capital é Acra, para que pudessem aprender o inglês, pudessem fazer teologia e pudessem fazer um curso de linguística e tradução da Bíblia. E fizeram isso. E gastaram 10 anos nesse preparo. No Natal de 2015, eu estava dando treinamento em Guiné-Bissau, um outro país na África, não tão distante de Gana, e recebi uma mensagem dos irmãos concombas. Hoje eles estão bem modernizados, mandam mensagem pelo WhatsApp. E com foto, selfie e tudo mais. E falaram, nós precisamos de você aqui urgente. E eu fui até lá, e para minha surpresa, eles falaram, os 4 jovens estão prontos, 10 anos. Estudaram inglês, fizeram teologia, fizeram linguística e tradução da Bíblia, estão prontos para começar a traduzir o Antigo Testamento. Natal de 2015. Tivemos um tempo ali para preparar o uso do computador, programas, etc. Durante o ano passado, 2016, aqueles 4 jovens com tempo integral sustentados pela Igreja Concomba em Gana, durante esses 10 anos de preparo, esses 4 jovens, ano passado, traduziram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento para a glória de Deus. Então, eu queria partilhar essa alegria. Eu vejo assim a mão do Senhor espalhando o seu evangelho, transformando vidas e fazendo coisas novas acontecerem. Nós estamos nesta jornada pensando sobre o chamado de Deus para mim e para a sua vida, desde sexta-feira, com base na 2ª carta de Paulo a Timóteo. E foram 4 encontros com este último culto, e em cada culto nós estudamos um capítulo. E hoje, então, nós podemos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Se você puder ficar de pé comigo nesse momento, nós iremos ler juntos a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 4. Nós já mencionamos mais de uma vez que John Stott, que comenta esta carta, dentre outras pessoas, ele diz que em cada capítulo há uma exortação específica. No capítulo 1, o ensino é guarda o Evangelho. No capítulo 2, sofre pelo Evangelho. No capítulo 3, que nós vimos hoje pela manhã, permanece no Evangelho. E o capítulo 4, prega o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5, todos juntos? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vocês podem se assentar com as suas Bíblias abertas nesse texto. Nós já ouvimos que o apóstolo Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo, sabendo que seria a sua última carta. Ele se encontra em prisão, em um cárcere isolado, úmido e escuro. Paulo se encontra no pior momento da sua vida, em uma perspectiva humana. E mesmo assim, cheio de Deus, ele começa a escrever esta carta, e o primeiro assunto que ele trata nesta carta, no capítulo 1, é alegria. Apesar de estar preso, de ter sido abandonado pela maioria dos seus amigos e dos seus irmãos, Paulo fala sobre alegria, e fala sobre alegria pela fé na vida do jovem Timóteo. Ele chama essa fé de uma fé sem fingimento.
Nesse capítulo 4, ele começa a falar com Timóteo sobre aquilo que é o cerne do chamado de um jovem crente no Senhor Jesus. E ele chama a nossa atenção para o versículo 2, onde nós lemos: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que Paulo está trazendo a Timóteo, eu creio que o Espírito Santo, ele inspirou a palavra de Deus, portanto Deus traz ao meu coração e ao seu coração esta noite essa palavra. Este é o ensino central deste texto. O ensino central é: prega a palavra. E Paulo está explicando a Timóteo que esta pregação da palavra, ela deve ser imperativa, urgente e bíblica. Imperativa porque o termo grego que ele utiliza aqui para prega, para o verbo pregar, é o termo querigma, de proclamação, de verbalização do evangelho. Mas esse termo querigma, neste verbo específico, ele está aqui no modo imperativo e na voz ativa. Significa: você, Timóteo, não é uma questão de preferência, não é uma questão de estilo, não é uma questão de oportunidade, mas é um comando de Deus. Você prega a palavra de Deus. E, meus irmãos, este ensino central é um ensino não apenas para Timóteo, há 2000 anos atrás, mas o ensino para o seu coração, para o meu coração. Você prega a palavra. Prega a palavra na família. Prega a palavra no condomínio. Prega a palavra na escola, na universidade, no escritório. Prega a palavra na rua. Prega a palavra para amigos. Prega a palavra para desconhecidos. Prega a palavra. É algo imperativo. Se nós conhecemos a Deus e somos cheios de Deus e somos salvos por Deus, precisamos pregar a palavra de Deus. Mas a pregação da palavra não é algo apenas imperativo, mas é algo urgente. Notem comigo nesse versículo 2, que Paulo, ele diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Meus irmãos, é um dos raros textos bíblicos em que nós somos instruídos pela palavra a fazer alguma coisa em um tempo que não é oportuno. Aliás, o tempo oportuno, que é o tempo certo, que é o tempo conveniente para se fazer alguma coisa, tem um nome próprio. No original grego é uma palavra que é a palavra kairos. A palavra kairos, que é a palavra usada aqui para tempo oportuno, é justamente esse tempo mais conveniente para se fazer alguma coisa. Mas Paulo está dizendo aqui a Timóteo, e notem como isso é curioso, que a pregação da palavra é algo tão imperativo, e é algo tão urgente, que deve ser feito kairos, no tempo oportuno, ou no akairos, mesmo fora do tempo oportuno. Ou seja, é uma das únicas 3 práticas cristãs que no Novo Testamento nós somos induzidos a fazê-las mesmo quando não for conveniente. A primeira é a oração, a segunda, a busca pela santidade, a terceira, a pregação do Evangelho de Deus. Ou seja, pregue a palavra, mas é algo tão imperativo, é algo tão essencial e urgente, que você prega a palavra, mesmo quando for conveniente ou quando não for conveniente, mesmo quando não quiserem ouvir. Mas é interessante que este tempo oportuno, ou fora do tempo oportuno, ou fora do tempo conveniente, não se refere apenas ao ouvinte, mas também ao pregador. Ou seja, prega a palavra mesmo quando não for conveniente para você que a prega. Você está constrangido? Pregue a palavra. Não querem te ouvir? Pregue a palavra. Estão zombando de você? Pregue a palavra. Você vai ser perseguido? Pregue a palavra. Talvez seja preso? Pregue a palavra. Te ameaçam de morte? Pregue a palavra. Não querem te dar ouvidos? Pregue a palavra. O coração dispara e você tem vergonha? Pregue a palavra de Deus. É algo imperativo, é algo urgente e é algo bíblico, porque Paulo diz: prega o que, irmãos? O que, irmãos? A palavra. Não pregue as suas ideias, não pregue os seus sonhos, não pregue os seus projetos, não pregue a sua igreja,
Não pregue o seu pastor, o seu missionário. Não pregue biografias de homens e mulheres que trabalham hoje. Pregue a palavra, porque é a palavra que é o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para transformar vidas para a glória de Deus. É a palavra. Portanto, a pregação dessa palavra, meus irmãos, deve acontecer de maneira longânima, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com bastante tolerância e paciência, enraizada na verdade de Deus, que é a doutrina bíblica. Pregue a palavra. Meus irmãos, se nós lermos os evangelhos e lermos as cartas paulinas, nós veremos que somos todos compelidos por Deus a pregar a palavra de Deus perto e longe ao mesmo tempo. E este comando foi dado à igreja pelo Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, e repercutido por Paulo em todas as suas cartas, diversas vezes, há 2000 anos atrás. Portanto, meus irmãos, eu posso afirmar que é injustificável que após 2000 anos de compreensão deste mandamento, prega a palavra, haja ainda em nossos dias mais de 6.000 povos que não conhecem nada da palavra de Deus. É injustificável que depois de 2000 anos de fé cristã, tenhamos ainda mais de 1.800 línguas que não tem um versículo bíblico traduzido da palavra de Deus. É injustificável que tenhamos no Brasil mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário evangélico. É injustificável que tenhamos ainda no Brasil hoje mais de 2.000 comunidades quilombolas e mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem a presença de uma igreja evangélica nessas comunidades ou nos seus derredores. É injustificável que tenhamos ainda no Brasil mais de 700.000 ciganos da etnia Calon que não conhecem na sua própria língua e cultura a palavra de Deus. É injustificável que o seu vizinho, que mora ao seu lado durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não tenha ouvido de você a palavra de Deus. É injustificável que possamos ter cultos todas as semanas em dezenas de milhares de igrejas em todo o Brasil, e mesmo assim tantos povos, línguas, tribos e nações não conhecem o nome Jesus. O nome Jesus. Prega a palavra, versículo 2, é o ensino central. Mas olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Se o ensino central deste texto está no versículo 2, que é prega a palavra, o ensino fundamental, ele se encontra no versículo 1. O ensino fundamental é aquele ensino que fundamenta, que dá a fundação necessária para aquilo que nós precisamos ser e fazer. E no versículo 1 nós lemos assim, Paulo diz a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E no versículo 2 ele diz, prega a palavra. O ensino central é prega a palavra, mas o ensino fundamental é prega a palavra por causa de Cristo. Meus irmãos, a principal razão para pregarmos a palavra não somos nós, nem são os povos, nem são as nações e nem são os perdidos. A principal razão para pregarmos a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E agora Paulo vai qualificar Cristo Jesus e apresentar Cristo Jesus como Senhor sobre todos, dizendo Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. E Jesus está fazendo 2 coisas, está em ação, e Paulo diz, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Jesus, ele se manifestou e ele está se manifestando em toda a terra. E ele está construindo o seu reino, porque Jesus está fazendo isto, prega a palavra. Meus irmãos, é impressionante nós notarmos esta sequência de ensino bíblico nesses 2 versículos.
em certa medida, não há missionários pioneiros. Aqueles que chegaram em um lugar onde nada está acontecendo. Porque o que nós vemos na palavra de Deus é que Jesus está se manifestando, é que Jesus está construindo o seu reino, é que Jesus está preparando os corações, é que Jesus está abrindo as portas certas, é que Jesus está chamando o seu povo, despertando a igreja, fazendo o povo orar, fazendo a igreja enviar, fazendo o evangelho chegar. E Jesus está construindo o seu reino em toda a terra. Por causa de Jesus, prega a palavra. Nós vemos assim, e vimos nesses últimos 2 dias, que Jesus é o próprio Evangelho. Portanto, a centralidade da missão é Cristo e o Evangelho de Cristo. E eu gosto de afirmar que o Evangelho, portanto, que é Jesus, não é de direita nem de esquerda, é de Cristo. O Evangelho não é do PMDB, PSD, não é do PT, é de Cristo. O Evangelho não é republicano nem democrata, é de Cristo. O Evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, veio redimi-la. O Evangelho não veio trazer apenas tolerância, mas veio produzir amor. O Evangelho não veio apenas provocar tranquilidade, ele veio dar paz. O Evangelho não veio apenas melhorar os casamentos, veio purificar os casamentos. O Evangelho não veio para dar glórias a homens, mas veio para dar glórias a Deus. O Evangelho é o Senhor Jesus. A centralidade da nossa vida é o Evangelho. A centralidade da igreja é o Evangelho. A centralidade da missão é o Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus, capaz de transformar tudo aquilo que Deus deseja transformar. E o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, que está se manifestando, construindo o seu reino, está fazendo coisas novas todos os dias. Há uns 2 anos atrás, eu tive o privilégio de dar um treinamento missionário. Parte do nosso ministério hoje, metade do tempo nós gastamos na Amazônia, no trabalho indígena, e a outra metade em treinamentos missionários, especialmente em regiões que são chamadas regiões áridas, Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África, onde a igreja tem crescido menos, especialmente em algumas áreas. Estava em um certo local do Oriente Médio, sem citar nomes de países por questão de segurança, mas está dando treinamento missionário para cerca de 40 missionários, quase todos europeus, que trabalham naquela região no Oriente Médio mais de 10 anos. E durante aquele treinamento de uma semana, nós estávamos ali a cerca de 30 quilômetros de onde estava operando o Estado Islâmico. Então, de certa forma, poderíamos pensar que aquela era uma das áreas mais perigosas do planeta naquele momento. E eu fiquei impressionado ao ver aquelas 40 famílias de missionários dedicados, pregando o Evangelho naquele meio muçulmano e bem perto, bem próximo do Estado Islâmico. Aliás, durante o dia havia os treinamentos, durante a noite era possível ouvir os tiros e as bombas. Eles tinham, os missionários, uma rede interna de comunicação, e a cada noite uma família ficava acordada para ver se os terroristas não estavam se aproximando, para dar o sinal e todos fugirem. Cada família, na sua sala de estar, tinha uma mala ou uma mochila pronta, porque a qualquer momento teriam que sair. E não era apenas marido e esposa, mas com filhos. E eu acrescento filhos pequenos, muitas famílias com crianças. E meu coração ardeu naquela semana. E no último dia daquele encontro, eu abri um pouco mais a conversa com os missionários e lhes fiz esta pergunta pessoal, e a pergunta foi essa: o que vocês ainda estão fazendo aqui? Em um dos lugares mais perigosos do planeta, certamente com as suas famílias desesperadas, e vocês estarem nesse lugar, com as igrejas pedindo que vocês voltem, e vocês ainda aqui, por que vocês ainda estão aqui? E um deles, um missionário suíço, um dos mais antigos, se levantou e disse: Ronaldo, nós estamos aqui e pensamos muitas e muitas vezes em sair, mas nós estamos aqui porque nos últimos 6 meses
nós tivemos mais oportunidade para falar do Evangelho de Cristo do que nós tivemos nos últimos 10 anos. No meio dessa guerra, no meio desse caos, no meio dessa mortandade, as pessoas estão batendo a nossa porta e perguntando: você é cristão? E respondemos: somos cristãos, então me fale do Senhor Jesus. Tivemos mais oportunidade em 6 meses do que tivemos em 10 anos. Gostaríamos de sair, mas nós precisamos ficar, porque este Evangelho que é Jesus está fazendo alguma coisa nova, diferente nesse lugar. Meus irmãos, o ensino central é este: prega a palavra. O ensino fundamental, versículo 1, prega a palavra por causa de Cristo. E foi isso que eu mantive em minha mente ao voltar para o Brasil, do Oriente Médio, daquele treinamento. Eu pensei, eles só estão ali pregando a palavra por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Nós encontramos nos versículos 3 e 4, me acompanhem, um outro ensino. O principal, o central, prega a palavra. Aquele que dá o fundamento, mais fundamental, prega a palavra por causa de Cristo. Mas nos versículos 3 e 4 nós encontramos o ensino que vamos chamar de ensino complementar. Prega a palavra também por causa dos homens. E Paulo começa agora a descrever esta necessidade complementar, pela qual nós precisamos pregar a palavra. No versículo 3 ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A principal motivação para pregarmos a palavra é Cristo. A principal necessidade são os homens. Eu vou repetir, a principal motivação para pregarmos a palavra é Cristo. A principal necessidade são os homens. É John Piper quem diz que o Evangelho veio para que Deus dê paz aos homens e os homens assim possam dar glórias a Deus. E isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. E esses versos 3 e 4 revelam e resumem esse conflito humano. O homem está aqui repleto, tomado pelo pecado. E porque este homem está tomado pelo pecado, ele não consegue enxergar a verdade de Deus. E Paulo diz a Timóteo: a verdade de Deus não é algo fácil, alguns não a suportarão. Há uma necessidade, não é algo fácil, não suportarão. Eles estão como quem está ali com coceira nos ouvidos. A expressão aqui, coceira nos ouvidos, é uma expressão idiomática que dá a ideia de alguém que tem uma coceira nos ouvidos, mas está com as mãos atadas, não consegue coçar o ouvido. Já experimentou fazer isso? Experimente uma vez em sua casa, com coceira no ouvido, você segura as suas mãos e não consegue coçar os ouvidos. Ou seja, é algo extremamente incômodo. E Paulo diz, assim o Evangelho. Meus irmãos, esta é a beleza da palavra de Deus. A palavra de Deus não maquia nada, não cria imaginários, não cria alguns tipos de pensamentos que possam trazer apenas aquela ideia de tranquilidade, tudo está bem. A palavra de Deus é séria, ela é realista, ela diz, não é fácil ser cristão e não é fácil pregar o Evangelho. E há duas verdades que o Senhor Jesus falou sobre a evangelização, que elas são verdades certas quanto e para aquele que prega o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus afirmou que aqueles que pregarem o Evangelho, eles serão perseguidos. Essa é uma certeza. Diversas formas de perseguição. Há pessoas que estão sendo perseguidas e correndo risco de vida, trancafiadas em cadeias, até mesmo mortas pela sua fé no Senhor Jesus. Mas há também outras perseguições, perseguições por constrangimento, por zombaria, na escola, na universidade, porque você é cristão, então você é burro, a sua fé é uma burrice, é uma perseguição. Uma certeza que nós temos é esta, que se pregarmos o Evangelho seremos perseguidos, mas há outra certeza que é complementar e necessária à primeira.
afirmada também pelo Senhor Jesus, é que enquanto pregamos o Evangelho, mesmo debaixo de perseguição, nós jamais estaremos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século, todos os dias. Você pode falar comigo todos os dias. Ele está comigo, Ele está com você todos os dias. Essa verdade, ela é maravilhosa e insubstituível. Porque o governo, o país, a política, a economia, a ideologia, a ciência, a genética, tudo pode mudar, mas Jesus estará conosco todos os dias. Amanhã é o incerto, aquilo que não sabemos, não conhecemos, coração bate forte, será que vai dar certo, vai dar errado, aquele emprego, aquele concurso, aquele namoro, o casamento, aquela ideia, aquele projeto, não sei, mas uma certeza nós temos, Ele estará conosco amanhã, porque está conosco todos os dias. É o exame que está na mão do médico, no laboratório, e você vai pegar nessa semana, você não sabe, sua expectativa é coisa boa, é coisa ruim, o que será que vem pela frente? Eu não sei, mas uma coisa você e eu sabemos, Ele estará conosco todos os dias. Esta verdade, ela é transformadora, porque se o Senhor do universo está conosco todos os dias, nós podemos ter paz. Ele está conosco todos os dias. Prega a palavra, este é o ensino central. Versículo 2, prega a palavra por causa de Cristo, é o ensino fundamental. Versículo 1, prega a palavra por causa dos homens, é o ensino complementar. Versículos 3 e 4, e chegamos ao versículo 5. No versículo 5 nós encontramos o ensino que fala mais diretamente ao coração, um ensino mais particular, e nós vamos chamar aqui de ensino pessoal, porque Paulo diz a Timóteo, em outras palavras, pregue a palavra, mas guardando o seu coração. Olhe comigo o versículo 5, Paulo diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, nós vimos pela manhã, que significa seja diferente. Ou seja, Paulo está dizendo, os homens creem em fábulas. Os homens não querem saber de Deus. Os homens buscam apenas o pecado. Mas versículo 5, tu, porém, seja diferente. Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil desta carta. Como vimos, significa seja diferente. A maioria segue as fábulas e não a Bíblia, mas tu, porém, seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos quando está para ouvir a verdade de Deus, mas tu, porém, seja diferente. A maioria prega aquilo que não vive, mas tu, porém, seja diferente. Nós poderíamos aqui, meus irmãos, ampliar o leque dessas aplicações. A maioria dos jovens tem namoro impuro e acha que isso é normal, mas tu, porém, seja diferente. A maioria dos jovens não respeita aos pais, nem dão ouvido aos mais velhos, mas tu, porém, seja diferente. A maioria das pessoas, dos maridos e esposas, estão abertos para adultério, ou para a infidelidade, mas tu, porém, seja diferente. A maioria fala coisas bonitas, mas não vive, mas tu, porém, seja diferente. A maioria fala sobre o poder do Evangelho, mas não prega o Evangelho, mas tu, porém, seja diferente. Meus irmãos, parece que o prega a palavra não faz sentido sem o tu, porém. O prega a palavra não faz sentido sem o seja diferente. Obediência na pregação do Evangelho satisfaz o coração de Deus. Nós vimos nesses 3 dias que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, do mais novo ao mais velho.
Se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus. Eu repito, chamado por Deus para o estudo da palavra, para a oração, para a adoração, para a comunhão, para as boas obras e para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. No meio de todos, ele também chama alguns para ministérios específicos. Todos os salvos em Cristo são chamados para ser igreja, mas Deus não chama toda a igreja para ser pastores. Chama alguns para pastorearem o povo de Deus. E ele chama alguns para que duas coisas aconteçam. Ministérios específicos, duas coisas aconteçam. A igreja seja edificada e todos os povos ouçam o Evangelho do Senhor Jesus. Se você é um jovem, um junior, se você é um adulto, é um idoso, se você é salvo, você é chamado por Deus. E no meio de todos, é bem possível que Deus também esteja chamando alguns aqui dessa igreja ou de outras igrejas para ministérios específicos, para que essas coisas aconteçam, para que as igrejas busquem mais a Deus, sejam edificadas, e para que os povos ouçam o Evangelho do Senhor Jesus, mesmo os mais distantes. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente a história de um homem de Deus. Eu gosto de biografias missionárias e essa biografia é uma das que mais mexe com o meu coração. A Adoniram Judson foi um missionário pioneiro na Birmânia no início do século XIX. Ele chegou na Birmânia em 1813 e lá permaneceu até 1831. E Judson, ele fez, ao chegar na Birmânia com a sua família, o que todo missionário transcultural faz no primeiro, segundo ano. Ele foi aprender a língua local, que é o birmanês. E depois de um ano estudando birmanês, uma língua complexa, ele sabia falar um pouco, não muito, do birmanês, mas ele se adiantou e ele escreveu um panfleto em birmanês, e o título do panfleto era "Quem é Jesus?". Era uma pergunta, quem é Jesus? E ele então escreve ali vários versículos bíblicos em birmanês sobre quem é Jesus, só isso. E ele reproduziu à mão diversos panfletos, entregou para os birmaneses, mas ninguém aceitou, ninguém leu, jogaram fora, queimaram, engavetaram, e Judson continuou o seu ministério. Judson foi um dos missionários que mais sofreu em seu ministério. Na Birmânia ele perdeu a sua esposa, perdeu seus filhos, ele foi encarcerado, ele foi torturado 3 vezes, e nessas 3 vezes fizeram com que ele andasse com pés descalços, por cima de brasas, ele perdeu a sola, ali aquela pele debaixo dos seus pés, passou o restante da sua vida mancando. Na verdade, a tortura era tão intensa e terrível, que diversas vezes ele era pendurado de cabeça para baixo, seu rosto resvalava no chão, e os guardas jogavam baldes de vermes para subirem pela sua face, tentando fazer com que ele pudesse deixar o país. Ele não deixou o país, perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi preso, foi torturado, mas permaneceu. Para piorar a situação, depois de 10 anos de ministério, nenhum birmanês havia se convertido ao Senhor Jesus. Você sabe o que é isso? Você trabalhar 10 anos em um lugar e perder tantas coisas preciosas, sua própria família, sua saúde, a sua paz. Ele enfrentou uma depressão durante vários anos e mesmo assim ninguém se converte ao Senhor Jesus. Seus amigos e pastores lhe escreviam cartas dizendo: Judson, eu acho que você se enganou. Se Deus quisesse você na Birmânia, pelo menos alguém se converteria. Depois de 12 anos de ministério, uns 12, 13 birmaneses se convertem ao Senhor Jesus, e aí seus amigos na Inglaterra ficam alegres, dizendo: agora sim, nós entendemos por que você está aí. E ele responde aquela carta, e o teor daquela resposta é bem interessante. Ele começa a carta dizendo: não se animem, porque eu mesmo acho que esse pessoal não é convertido de verdade. Então o negócio era terrível. Depois de 13 anos de trabalho, um birmanês do interior, ele procura o Judson e diz: você é cristão? Ele responde: sou.
Ele diz, nós somos mais de 30 cristãos birmaneses lá na minha vila, e nós não temos ninguém para nos falar do Senhor Jesus, venha e nos ensine. E Judson foi para aquele povoado, chegou ali mais de 30 crentes no Senhor Jesus, gente com coração cheio de Deus. E ele disse, mas qual foi o missionário que lhes evangelizou? Eles falaram, nós não conhecemos nenhum missionário. Mas qual foi a missão, qual foi a igreja? Eles falaram, não conhecemos missão, o que é uma igreja? E ele perguntou, mas como vocês ouviram falar de Jesus? E eles disseram, olha, um dos meus primos achou na gaveta do meu tio um folheto, escrito em birmanês, aliás, muito mal escrito, mas deu para entender, e o título era assim, quem é Jesus? Explicando quem é Jesus, e nós entendemos que Ele é o Senhor e o Salvador, nós pertencemos a Ele, mas nós só sabemos o que o panfleto fala sobre Jesus, você sabe mais sobre Ele? E aí Judson começou agora a discipular, treinar aqueles birmaneses no interior daquele país, e meus irmãos, depois de 18 anos de ministério, Adoniran Judson, ele deixa a Birmânia, deixando para trás 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes birmaneses treinados na palavra de Deus, para a glória de Deus. Agora, você sabe que a Birmânia é um país que hoje é chamado por outro nome, é Mianmar. Mianmar é um país onde não há plena abertura para a pregação do Evangelho. Estive dando treinamento em Mianmar há pouco tempo atrás, e é interessante como as barreiras existem. Mas curioso notar também que, apesar das barreiras, mais de 2 milhões de crentes estão hoje em Mianmar. E essa sempre foi uma pergunta, uma dúvida de pesquisadores e missiólogos, como em um país fechado para a evangelização, há mais de 2 milhões de cristãos que adoram o nome do Senhor Jesus. Como isso é possível? O que está acontecendo? Qual foi a metodologia que os missionários usaram? E foi feita uma pesquisa em Mianmar alguns anos atrás, e a pergunta que era feita aos cristãos daquele país, a pergunta era essa, como você ouviu o Evangelho? E a resposta era sempre a mesma, nós ouvimos dos nossos pais. Mas como seus pais ouviram? E a resposta era, ouviram dos nossos avós. E como seus avós ouviram os nossos bisavós, remontando até o início do século XIX, quando um homem chamado Adoniran Judson, ele entendeu o princípio bíblico, prega a palavra, e ele resolveu obedecer, pela graça de Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça, olhe ao Senhor. Gostaria que nós pudéssemos orar pelas nossas vidas nesse fim de conferência, especialmente para o chamado que Deus tem para você. Você é crente em Cristo, é chamado por Deus. E talvez a sua oração neste fim de culto seja essa, Senhor, eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus. Já faço algumas coisas, estou mais ou menos envolvido na igreja, ajudo aqui, ajudo ali, mas ainda ocupo demais a minha vida com coisas desnecessárias, periféricas, passageiras. Talvez aquilo que está no seu coração seja isto, um desejo sincero de servir mais ao Cordeiro Jesus. Mas talvez também, no meio de todos os salvos que são chamados por Deus, tenhamos alguns a quem Deus chama para ministérios específicos. Eu partilhei ontem com jovens que aos 14 anos de idade, meu pai, um pastor presbiteriano, pregou uma quarta-feira à noite sobre missões. Eu tive a convicção de que Deus estava me chamando para o ministério. Não sabia como, onde, quando, para fazer o quê, mas sabia que Deus estava me chamando para o ministério. Talvez tenhamos pessoas aqui a quem Deus esteja chamando para o ministério, para serem pastores, talvez, para serem missionários, talvez perto, talvez longe, talvez bem distante. Eu não sei. Mas eu gostaria que nós pudéssemos orar por isso. Fiquemos de pé para orarmos ao Senhor. Eu gostaria que a sua oração pessoal fosse essa: Senhor, eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus, com tudo o que eu sou e com tudo o que eu tenho. Eu não quero correr atrás do vento,
passar a vida inteira pensando, passar a semana inteira pensando no celular novo que eu vou comprar, no vestido novo para o fim de ano, em coisas tão passageiras. Eu quero gastar a minha vida, minha energia, meu tempo, meu recurso, minha oração, a minha vida naquilo que satisfaz ao Senhor. Prega a palavra. Mas se há entre nós, irmãos ou irmãs, a quem Deus está chamando para ministérios específicos, e quem Deus já está chamando, quem sabe, aí ao longo dos meses ou dos anos passados, você é quem Deus chamou e ainda não foi, eu gostaria também de orar com você, para que Deus pudesse lhe dar discernimento e pudesse lhe dar também perseverança. Eu acho que é privilégio da igreja também orar por aqueles a quem Deus está chamando. Se é esse o teu caso, eu quero orar com você, mas aqui na frente. Saia rapidamente onde você está, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com você aqui na frente. Você é quem Deus está chamando para o ministério. Você não sabe como, quando, onde, de que forma. Você sabe, Deus está me chamando e o meu coração está dizendo, pela graça de Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se é este o teu caso, venha rapidamente aqui à frente. Nós vamos ter o privilégio de orar também por vocês. E naquela quarta-feira à noite, quando eu, com 14 anos de idade, meu pai chamou à frente os jovens, a quem Deus está chamando para o ministério, e uma senhora orou por nós, e eu não me lembro quem, mas eu me lembro da oração. Ela orou pedindo a Deus que Ele nos desse duas coisas, discernimento e perseverança. Desde então, sempre que eu oro por vocacionados, aqueles a quem Deus está chamando para o ministério, eu oro por discernimento e perseverança, porque eu entendo que realmente são coisas que nós precisamos. Discernimento para sabermos qual é o próximo passo. Nós não precisamos saber todos os passos, nem vamos saber todos os passos, mas nós precisamos orar para que Deus nos dê discernimento para saber qual é o próximo passo. O próximo passo. E perseverança para nós não pararmos ao longo do caminho. Então nós podemos, como igreja, podemos fazer isso, orar por esses irmãos e irmãs para que Deus lhes dê discernimento e perseverança. E orar também pela nossa própria vida, para que Deus possa nos ajudar a servir mais ao Cordeiro Jesus. Prega a palavra. Prega a palavra. Podemos falar juntos? Prega a palavra. É para você e é para mim. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus amoroso, gracioso. O Senhor nos alcançou, nos amou antes de nós o conhecermos. Nos salvou sem nada merecermos. Nos trouxe para junto do teu coração e o Senhor não larga, não nos deixa. O Senhor não nos desampara, está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos paz e oramos neste fim de culto com paz no coração, sabendo que aquilo que vier perante nós nesta semana, nada está fora do teu controle, da tua graça, do teu amor e do teu poder. Portanto, nós caminhamos na paz do Senhor Jesus. E na paz do Senhor Jesus que nós pedimos ao Senhor perdão. Quando tantas vezes nós gastamos tanto tempo, dinheiro, energia, com coisas, às vezes, tão fúteis ou passageiras. Quando nós nos preocupamos mais com um tênis novo do que com a pregação da palavra. Quando nós nos preocupamos mais com um celular, um computador, um vestido novo de fim de ano, com o sonho de uma casa própria, ou um carro, ou isso, ou aquilo, nos preocupamos mais do que com a santidade ao Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a nós priorizarmos aquilo que é prioritário para o Senhor. A nós não corrermos atrás do vento, nem individualmente, nem como família, nem como igreja local, mas corremos atrás do Senhor, da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor, da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Ó Deus. Deus, conferência jovem, abençoe os jovens, para que eles possam ser sal da terra e luz do mundo, ó Pai, em suas casas, famílias, nos condomínios, nas ruas, nos prédios, nas escolas, universidades, trabalho, relacionamentos, na internet, no Facebook. Senhor Deus, nas redes sociais.
Ó Pai, que o Senhor possa encher o coração dos jovens dessa igreja de santidade, de busca ao Senhor, de seriedade, de compromisso com o Senhor Jesus e também como consequência de pregação da palavra. Deus, ajuda as crianças, os adultos. Ó Pai, ajuda-os da terceira idade. Senhor Deus, que o Senhor possa renovar a força do teu povo para que possam pregar o evangelho do Senhor Jesus. Pai, nós queremos servir ao Senhor Jesus. Nós queremos também, como igreja, orar por esses que vêm aqui à frente dizendo: o Senhor nos chamou e nós não nos esquecemos. Estamos aqui, Senhor. E queremos orar por eles para que o Senhor lhes dê discernimento para saberem qual é o próximo passo. Talvez seja colocar em dia a sua vida devocional, talvez seja resolver uma questão de relacionamento, talvez seja colocar-se à disposição da igreja local dizendo ao pastor: eu quero trabalhar. Talvez seja ir para o seminário, ou talvez trabalhar no condomínio, pregar na sua universidade, não sei, ó Deus, mas mostra aos teus filhos de maneira clara, nos próximos dias e semanas, em nome do Senhor Jesus, qual é o próximo passo. Oramos também, ó Deus, por perseverança, para que não parem ao longo do caminho. Muitas são as luzes, ó Deus, as atrações, aquilo que nos encanta. Ó Senhor Deus, e as luzes às vezes brilham tão forte que nós nos envolvemos com outras coisas e saímos do caminho do Senhor. Ó Deus, dê a cada um deles perseverança para caminharem no chamado do Senhor com fidelidade e graça. Ó Deus, abençoe essa igreja local também. Ó Pai, eu rogo ao Senhor pelos pastores, pelo conselho, pelos oficiais, pelos líderes dessa igreja, pelo povo dessa igreja, Senhor Deus, para que o Senhor continue derramando graça e ânimo renovado, e seja um ano assim, ó Deus, de pregação da palavra do Senhor. 50 anos de vida, comemorando e celebrando, pregando o puro evangelho da graça do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor continue dando paz a essa igreja, ó Deus, o Senhor possa dar uma plena comunhão, o Senhor possa dar, Senhor Deus, um espírito de fidelidade ao Senhor Jesus, ó Pai, de viver a palavra, de amar a palavra, de pregar a palavra, o Senhor possa dar harmonia e conciliação às famílias dessa igreja. E nós queremos orar, Senhor Deus, se nessa igreja ou outras igrejas aqui representadas, se há irmãos que estão vivendo dias maus, angustiados, perplexos com as coisas da vida, entristecidos, chocados, quase desesperados, sem saber o que fazer. Que o Senhor possa visitá-los em nome do Senhor Jesus. Aumentar a fé, aumentar a paz e dar profunda esperança. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Preguemos a palavra de Deus.